Olá, bom dia, que bom estar com vocês. Hoje, 31 de dezembro do ano de 2016. Estamos chegando de fato ao último dia do ano. E é para nós sempre uma alegria muito grande pelo fato de estarmos existindo, né? Eu queria começar agradecendo a vocês a generosidade que todos tiveram acompanhando os nossos vídeos, os nossos textos aqui publicados no Face, também no nosso canal no YouTube, acompanhando também o nosso blog. E a gente vai continuar em 2017 escrevendo, conversando com vocês, colocando coisas bacanas, positivas, né? Para nos encher dessa esperança que deve mover a cada um de nós. Uma coisa que é importante destacar para vocês é que este 31 de dezembro, até por uma convenção do nosso calendário gregoriano, ele estabelece essa mudança de ciclo, de um ano que termina e de fato de um novo ano que começa. E neste momento a gente precisa parar um pouco, a gente precisa abrir a oportunidade para refletir. Então convido vocês a tirar ali uma hora do seu tempo, né, para as suas orações, para as suas reflexões, para que você faça uma avaliação do ano que foi, do ano que se aproxima, quais são os seus objetivos, quais foram as suas frustrações, quais foram as suas conquistas. Enfim, é uma oportunidade ímpar para você fazer uma retrospectiva do ano de 2016, e em cima dos erros, em cima das omissões, em cima das dificuldades enfrentadas, você possa vislumbrar outros caminhos, outras possibilidades em direção de forma diferente, para que possa alcançar os objetivos maiores. Então convido vocês a tirar um pouco desse tempo hoje, né? Dessa coisa, desse frenesi que nós vivemos diariamente, para que a gente possa nesse último dia do ano, primeiro agradecer a Deus, a existência. Nada pode ser melhor do que existir, né? De que viver. E segundo, exatamente refletir sobre todos os acontecimentos do ano, né? Tudo aquilo que de uma forma ou de outra nós estamos envolvidos. Uma outra questão que é bom destacar é que cada ano guarda com si alegrias e dores. Todos nós tivemos momentos felizes, tivemos momentos de êxtase, de alegria, como também tivemos momento triste. O 2016 para muitos foi um ano de sucesso profissional. Você ingressou na universidade, você conseguiu o primeiro emprego, teve o primeiro filho. Mas também 2016 para muitos foi momento de dor, de angústia. Você perdeu seu ente querido, você perdeu aquela pessoa que você amava, né? Você perdeu seu emprego, você perdeu uma oportunidade que estava esperando há muito tempo. Então a vida, ela é essa contingência, é essa onda, onde em alguns momentos você vivencia a alegria na exuberância, a esperança em todo o seu esplendor, como há momentos na vida também que você se sente diante da dor, da impotência e do sofrimento. Como reagir a isto é que de fato vai dizer como você vai atravessar esses problemas. Porque problema todos nós temos, de uma maneira ou de outra, todos nós temos. Mas a forma como nós enxergamos os problemas e vai ser a oportunidade que a gente tem também de superá-lo. Essa é uma questão fundamental. E essa experiência de alegria e dor nos impele a dizer que algo que para 2017 vocês devem guardar consigo é aquilo que eu já disse em outros vídeos. Nenhuma vitória é alcançada como produto último de uma conquista. Para que você alcance a vitória, para que os seus projetos possam de fato ser vigorosos, você vai atravessar muitas derrotas, você vai atravessar muitas frustrações, você vai atravessar a necessidade do esforço. Então, se você durante o ano que passou enfrentou essas dificuldades, essas frustrações, isso não deve ser obstáculo para que você guarde a esperança, renove a esperança em 2017. Ou seja, uma vitória, ela não nasce do nada, ela não nasce por acaso. A vitória, ela é construída, e toda construção da vitória, ela guarda consigo várias fases.
E entre essas fases estão a angústia, a dor, as derrotas. Então isso é um ponto importante para você começar a pensar o 2017 com esse olhar de esperança. Isso não é apenas uma quimera, não é apenas uma peça retórica. Mas é preciso que a gente entenda que, para que eu possa ir além, essa força que nos impele, ela tem que ser pelo movimento. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar na zona de conforto, nós não podemos achar que já chegamos onde poderíamos chegar. Há sempre 1 metro a mais a andar, há uma conquista a mais a ser trilhada. E essa confiança que eu particularmente tenho em Deus, essa crença que nós podemos ir muito mais longe. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. No milagre de Lázaro, você que já leu a Bíblia, sabe que Cristo ressuscitou Lázaro, um amigo que havia morrido. E quando ele chegou diante da dor e do sofrimento das irmãs de Lázaro, ele dizia que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Primeiro, uma delas imaginou que aquilo aconteceria no futuro muito distante. E por outro lado, mesmo antes de colocar essa questão, Jesus chora. Jesus chora naquela condição, embora sabendo que há pouco mais de alguns minutos ele iria fazer um dos grandes milagres. Mas ele chora. Mas a coisa mais importante, mais pedagógica no milagre de Lázaro é que ele diz: tirem a pedra. Tirem a pedra do caminho onde estava lá depositado o corpo de Lázaro. E aí depois ele levanta-te, Lázaro. Mas eu queria deixar claro que a primeira coisa que Cristo disse foi: tirem a pedra. O que ele quer nos dizer com isso? Faça sua parte, que eu faço a minha. Então todos nós temos que tirar as pedras que estão no meio do nosso caminho, as pedras que nos atrapalham nos nossos projetos, as pedras que nos atrapalham de manter uma relação saudável com a nossa família, com a nossa esposa, com o esposo, com o namorado, com os amigos. As pedras que na maioria das vezes são as pedras do orgulho, a da soberba, da arrogância. Nós temos que varrer essas pedras do meio do caminho. Cristo dizia: tirem as pedras, tire esse entulho que está ainda dentro de você. Comece o 2017 tirando esse entulho que ainda está na sua vida, o seu rancor, o seu ódio. O ódio é aquele veneno que você toma pensando que vai matar o outro. É um veneno que você consome todo dia pensando que vai matar o outro. Essas pedras que estão no meio do caminho, talvez sejam elas que estejam impedindo você de atravessar, de melhorar a sua jornada. Esqueça o passado, esqueça suas dores, esqueça suas frustrações. Olhem para o futuro. Enxergue esse futuro como uma criança que todo dia enxerga o dia sem essa convenção que o adulto tem. Amanhã é segunda-feira, é dia do trabalho, na próxima semana eu começo. A criança enxerga cada dia como se fosse um dia para se viver, para se experienciar, para ter novas conquistas. Não é à toa que Cristo diz que o reino dos céus é feito das crianças, porque elas conseguem enxergar com os olhos de esperança. Então nós precisamos crer nessa nossa capacidade de superação, de enfrentamento dos obstáculos. Mas é preciso que a gente planeje nossos projetos, coloque no papel o que eu vou fazer em 2017, quais são as minhas expectativas, mas aqueles projetos que sejam exequíveis, que de fato eles possam iniciar e terminar. Porque um dos grandes males que acontece com a gente é que a gente tem projetos, começa, mas não dá o encaminhamento. Não tem um início, meio e fim, e fica tudo pelo meio do caminho como se nada tivesse acontecido. Então coloque na sua caneta, com a sua caneta, esses projetos. E acredite na sua potencialidade. Porque se você não acreditar em você, naturalmente ninguém mais irá acreditar. Ou seja, você tem um caminho a trilhar, tem que tirar essas pedras do meio do caminho, as pedras da frustração do passado, a pedra da angústia daquela derrota que você teve, daquela desilusão amorosa. Tire as pedras do caminho. Tire tudo isso, lembre um pouco do Tocando em Frente, né? Cada um de nós carrega em si um dom de ser capaz e um dom de ser feliz. Isso é a grande safra de Deus.
nos deu a possibilidade de carregar com a gente o dom de ser capaz de fazer e também de ser feliz. E por isso, é varrendo essas pedras, varrendo os obstáculos que nós mesmos criamos, porque de fato os maiores obstáculos que nós temos, a grande maioria deles é criado por nós mesmos. Então, que essa questão seja colocada para você. Varram as pedras do meio do caminho. Acredite na vida, acredite na sua capacidade de transformar, acredite na sua capacidade de dar à sua vida um outro sentido, uma outra oportunidade. Se até agora ela foi uma coleção de derrotas, ela pode começar a ser uma coleção de vitórias. Mas para isso não basta eu querer. Eu sempre tenho dito que querer é apenas o desejo. Eu tenho é que fazer. Eu tenho é que tirar a bunda da cadeira. Eu tenho é que começar a fazer e tem que ser agora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas se você acreditar no seu projeto e você colocar determinação, perseverança, persistência, você será muito bem sucedido. Mas é claro que o sucesso profissional, ele não é o mais importante. Ele não é o definitivo. O maior sucesso que você pode ter é o sucesso de ver nos olhos do outro o reconhecimento daquilo que você é como pessoa humana, do amor que você exala, da alegria que você consegue contagiar outras pessoas, que vai fazer que um dia seu epitáfio seja lembrado, é as alegrias, as oportunidades, a grandiosidade, a generosidade que você fez construir entre os seus. Esse é o maior de todo sucesso. É viver em paz, é viver com a família. Não é uma conquista material, ela é passageira. A gente não leva isso com a gente. Mas a maior de todas as alegrias é quando você olhar para trás e saber que colocou todos os seus projetos, que acreditou nos seus sonhos, que foi capaz de construir uma história diferente, que foi capaz de exalar muito amor, que foi capaz de ter empatia, de construir com outras pessoas pontes que ligam e de fato ter a consciência que por mais diferente que nós sejamos entre 6 bilhões de homens e mulheres, o que nos aproxima é muito mais do que o que nos diferencia, porque todos nós somos filhos de Deus, somos dessa espécie humana. E é por isso que eu quero, ao final dessa minha mensagem de 2017, convocar a você que está hoje muito mais acabrunhado, muito mais enfraquecido pela dor de um ano que não foi fácil. Convocar você a olhar a vida com um novo horizonte. A vida como quem abre um espaço para uma segunda chance. Basta você acreditar, basta você fazer, basta você começar a construir. Você pode, de fato, dar um novo sentido à sua vida. Eu espero que em 2017 você possa crescer na maturidade, né? E saber que algumas qualidades são necessárias para que a gente possa sobreviver como pessoa no mercado de trabalho e com sucesso profissional. A minha capacidade de verbalizar. Estude mais, leia bastante em 2017, crie esse hábito, né? Compre bons livros. Segundo, a capacidade de oralidade, né? Cada vez mais trabalhe a sua expressão verbal, porque os empregos exigem muito isso, e não precisa ser um orador, mas alguém que seja capaz de anunciar, de frutificar a sua mensagem, ela passa a ser entendida. Outra, a visão de conjuntura, que essa se aprende nos livros. Você tem que ter essa visão de conjuntura, você tem que saber em que espaço você está situado. Nós temos grandes clássicos da literatura sociológica brasileira, desde Casagrande Senzala, desde Raízes do Sérgio Buarque, desde O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, desde Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, que são leituras obrigatórias para que a gente possa ter uma visão conjuntural da nossa história. E além do mais, os grandes filósofos, que aí são tantos que eu aqui nem vou enumerar, que nos ajudam a pensar, a refletir. Mas tem também uma grande companheira de luta, que essa eu carrego comigo todos os dias, que é a Bíblia Sagrada, que contém ensinamentos tão maravilhosos. Então leia bastante. Eu lhe aconselho isso para 2017.
E como é que eu crio o hábito? Começando com as pequenas leituras, começando com 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, ao pouco você está lendo um livro de 600, 800 páginas. O hábito, ele, como diz Charles Duhigg, ele tem que ter um gatilho, né? Um livro fantástico que eu aconselho vocês a lerem, já comentei com eles em outro vídeo, que é O Poder do Hábito. Ele tem um gatilho. Então o hábito, se você tem um gatilho da recompensa, que você lendo, você vai criar a possibilidade real de ter uma visão mais abrangente das coisas, que você vai ter a empregabilidade, porque as pessoas querem que você esteja bem informado. Se você entender que a leitura também vai lhe aproximar muito de uma reflexão, de uma introspecção, que vai melhorar a sua qualidade de vida, e aí é óbvio que você vai estar mais atento à leitura. A terceira coisa que eu quero relembrar vocês, que a gente precisa ter, a nossa interpessoalidade, a nossa capacidade de saber conviver com as diferenças. É assim que acontece quando o relacionamento dá certo no casamento, é assim que acontece quando o relacionamento dá certo dentro de uma relação de trabalho, por exemplo. É quando eu sou capaz de viver com as diferenças, quando eu sou capaz de enxergar os outros como eles são, porque ninguém é igual ao outro. Nós somos 6 bilhões de homens e mulheres completamente diferentes um do outro. E a grande magia é essa que é a grande obra divina. Então eu tenho que ter a capacidade de saber lidar com as pessoas que me são diferentes.